e também trabalho pelo município. Eu tenho duas questões para vocês. Uma é que eu gostaria de saber o que está sendo pensado pelo Ministério da Saúde em termos de investimento para esses municípios que tiverem equipes classificadas como insatisfatórias. Se tem alguma coisa sendo pensada em função de apoiar os municípios para que haja uma saída desse patamar de insatisfatório por essas equipes. A outra coisa que eu gostaria de saber tem a ver com o PMAC, mas não tem a ver com o PMAC, né? A colega que estava no instante falando, isso aí não é do PMAC, mas na verdade tem a ver com o PMAC, até porque foi o que o Cristiano colocou logo no início, de que o programa Mais Médicos vem também para apoiar a questão da melhoria da qualidade da atenção aqui no Brasil. Ontem, no Jornal Nacional, no Jornal da Sudoeste, aqui em Vitória da Conquista, nós tivemos uma denúncia de que uma das pessoas que viria trabalhar em Vitória da Conquista é um médico, do Mais Médico, que também é vereador em Ilhéus. Esse médico, o currículo dele foi nos apresentado, e pasmem, ele foi prefeito, subprefeito, deputado federal, deputado estadual, senador há não sei quanto tempo. E, de repente, essa pessoa é selecionada para melhoria de atenção na atenção básica, para trabalhar em um município. Felizmente, ele caiu em Vitória da Conquista, onde se exige cumprimento de carga horária de trabalho. Nós sabemos que essa não é a realidade na maioria dos nossos municípios. Eu fico me perguntando, se esse médico fosse cair em um município onde não se prestasse atenção nessa questão do cumprimento de carga horária, como é que estaria a situação desse município? Vulnerável tanto pela condição que esse profissional deve estar tendo para exercer a condição de médico, quanto por outras questões que nós nem sabemos do que acontece por aí afora em relação a outros profissionais que também podem estar chegando. Então, eu gostaria muito de saber de que critérios que o Ministério da Saúde está adotando para trazer esses profissionais para trabalhar no interior desse país, já tão sacrificado por todas as carências que nós conhecemos. Bom, esse é o tamanho do nosso desafio, né? E eu vou passar para o Antônio Carlos para que ele possa já começar a responder algumas coisas e a gente vai dividindo algumas respostas, né? Bom, já vou passando para ele, tem algumas questões bem específicas sobre o ESUS, a questão da implantação, do apoio para que a gente possa viabilizar tudo isso. Bem, gente, como o ESUS foi pauta da maioria de vocês, eu vou me ater ele um pouquinho, depois eu venho com os específicos, tá? Bem, com relação ao ESUS, eu acho que vocês entenderam mesmo, né? É uma questão é uma opção que é dada à gestão e às equipes, tá certo? O obrigatório é em setembro do ano que vem, como foi pactuado na última CIT. Mas olha só, gente, as capacitações, a gente não foi capacitado, até tirando já da fala de Cristiano, o Estado não foi capacitado. O sistema, para vocês terem ideia, do CDS ficou pronto há 22 dias atrás. O PEC, que é o prontuário eletrônico, ficou pronto só antes de ontem, estava no sistema. Ou seja, o processo, certo, é um processo curto. O que eu trago no meu discurso é que o material que está disponível, que o site do DAB apresenta para os gestores e trabalhadores, onde a gente tem as 7 fichas do ESUS, a gente tem um vídeo aula de todas as fichas, a gente tem o manual do digitador, a gente tem manual do preenchedor, a gente tem uma série de materiais, tá certo, dentro do site que pode proporcionar à gestão condição dela se autocapacitar, tá certo? Para além da capacitação que vai haver do Estado, do Ministério da Saúde. Agora, dia 23 desse mês, é que a equipe do DataSUS vai ser capacitada, daqui da Bahia, vai ser capacitada pelo Ministério da Saúde, para que a equipe do DataSUS seja os multiplicadores no Estado
certo? Sobre a plataforma e o sistema. Ou seja, gente, existem dois formatos que às vezes a gente não consegue entender. O CDS é só a substituição de fichas, certo? É um ato simples que no processo de trabalho não muda muito. O PEC não. O prontuário eletrônico requer não só infraestrutura, como tecnologia e informação dessa tecnologia que dialoga com essa capacitação que o DataSUS vai trazer para o Estado e que vai disseminar e multiplicar no Estado, certo? Que aí não tem como a gente discutir. Mesmo aqueles municípios que a gente tem solicitações do Ministério da Saúde, de municípios que já têm informatização e que querem implantar o PEC. A versão inicial, que foi disponibilizada 2 dias atrás, na verdade na sexta-feira passada, desculpa, tá certo? Essa versão ela dá condições da gente entender como funciona o processo, mas ela não está pronta sequer, por exemplo, para instalar, certo? Numa central de uma equipe com 4, 5 telas ou 4, 5 computadores. Então, ou seja, esse segundo passo, que é o prontuário eletrônico, ele precisa realmente, não seria eu irresponsável de induzir um negócio que não está pronto. O que eu estou querendo induzir é isso e quero deixar claro que isso é um movimento até mais pessoal do que institucional, tá certo? É uma indução de que esse processo de substituição de fichas, o material que está posto no site, é extremamente viável. Porque conduzir o processo desse em 2 ou 3 municípios, 2 aqui da Bahia, 1 fora da Bahia, tá certo? Estando e conversando com as equipes, tomando a decisão junto e capacitando, ajudando na capacitação deles, e vi que isso é possível. E por isso eu trago isso para vocês, para esse coletivo, entendeu? Que analisem aquilo, vejam as possibilidades. E com relação às capacitações que o Estado, o Ministério vão proporcionar, eles vão acontecer, tá certo? Estão num processo de estruturação ainda, porque as coisas estão andando muito rápido, mas eles vão acontecer. Tá certo? Com relação às placas, né? A placa que o Ministério da Saúde enviou para as equipes de saúde da família era só uma placa ilustrativa dizendo aqui tem PEMAC. Foi uma placa só. O guia de sinalização das unidades básicas de saúde, eles englobam desde placa de recepção, quadro de funcionários, serviços ofertados, totem, uma série de placas que o Ministério da Saúde não distribuiu. Tá certo? Essa é a responsabilidade da gestão de confeccionar, e lembrando uma coisa, que tem muito município com recurso de requalifica sendo executado e vai executar, que esse recurso pode ser utilizado para a sinalização das UBS, tá certo? A questão do simulado, né? O simulado, quando eu comentei do simulado, é que o instrumento de autoavaliação e o instrumento de avaliação externa, eles podem ser pré-aplicados nas equipes, de forma didática, e se funcionar como um simulado. Não existe o simulado no sistema. Existe o instrumento, tanto de autoavaliação como um instrumento, que aí há como você unir os padrões que dão os pesos junto com o instrumento e fazer uma prévia do que a avaliação poderia ser se fosse naquele determinado dia que se aplicou ele. Tá certo? Algumas equipes em Minas Gerais, de apoio institucional, elas têm essa prática de estar aplicando, entendeu, em um determinado número de equipes, aquele instrumento como se fossem os avaliadores da avaliação externa e trazer essa informação de uma crítica para a discussão de dentro da unidade. Tá certo? Por isso eu falei sobre simulado. O módulo online e a transmissão, né? Deixa eu deixar claro com relação a isso aqui. O que acontece? A equipe que optar pelo ESUS, são 10% e 10%. A implantação, ok? A implantação ela vai ser certificada com a ficha na unidade e um registro de capacitação. Gente, o registro de capacitação pode ser uma reunião entre equipe, onde foi visto os vídeos, certo? Porque a gente às vezes traz essa questão da capacitação como se fosse algo externo que vem para o coletivo. Não, certo? O próprio coletivo por si pode promover capacitações entre si com saberes diferentes. Então, quer dizer, esse registro. O registro não houve, a gestão aqui, junto com a equipe, sentou e discutiu, abriu o site, baixou os vídeos, discutiu ficha por ficha, remapeou, tá certo? E uma outra dica que eu acabei e lembrei agora, percebam, gente, que 75% dos municípios brasileiros, por causa das mudanças das políticas da PNAB, tem premência de remapeamento e territorialização.
o fato de você implantar o ESUS e recadastrar todo o seu território é um pré-trabalho que tinha que ter, que tem que ser feito caso você territorializasse. Usar esse mote, certo? Do fato do cadastro de toda a região e adequar isso à nova política é um momento importante, certo? Da gente não ter que fazer retrabalho, de remapear, de ser um instrumento base, certo? Um levantamento base para a gente poder remapear as nossas áreas por causa das mudanças. Hoje a gente tem um padrão de 3 mil habitantes por equipe de saúde da família, o que há 10 anos atrás eram 7 mil. Então, quer dizer, existem mudanças significativas que reorganizam o mapeamento, certo? E o ESUS pode ser um instrumento importante do pré-trabalho para a gente territorializar de novo as áreas das equipes de saúde da família, tá certo? Aí a transmissão. Então, quer dizer, o ESUS ele pode ser avaliado, ele vai ser avaliado com a ficha e com o registro da capacitação, e o outro ponto é a transmissão e o módulo online. Transmissão, o que acontece? Quando você põe o ESUS, instala o ESUS, importa o CNES, isso está no manual do digitador, tá certo? O digitador, que é o pessoal responsável pelo CPD, vai importar o banco do CNES para dentro do ESUS, software, certo? E dali ele vai pegar as fichas, digitar e transmitir. Isso é o primeiro, transmitir qualquer dado. O que está dado é qualquer dado que chegar no Ministério, daquela equipe, por equipe, que, por exemplo, se você pode, a equipe A tem dado, a equipe B não tem, ela volta para aquela lógica do SEAB, tá certo? É por equipe isso. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é que em setembro vai ter um módulo online no site do DAB, onde as equipes que optem por aplicar, por implantar o ESUS, digam, certo, o que estão produzindo em cima dos 8 indicadores. Por exemplo, aqueles indicadores que eu comentei com você, número de gestantes acompanhadas. O Ministério não tem como ver pelo que foi transmitido, por aquilo que eu disse para vocês. A gente não, é muito pouco dado, certo, que foi transmitido pelo tempo. Mas o Ministério quer saber de forma passiva o que vocês estão produzindo. Porque vocês têm essa informação, até mesmo pelo próprio SEAB. Quantas gestantes eu tenho na minha área? Ah, eu tenho 30. Informa lá 30. Entendeu? É forma passiva. Ok? O Ministério não vai fazer crítica, o Ministério não vai fazer análise qualitativa desse dado. Ele só quer saber, tá certo? O que a equipe tem para informar, certo? Sobre aqueles 8 indicadores. Tá certo? Resumindo, então, a implantação e a transmissão. A transmissão vai ser feita por duas formas. Uma via internet e a outra no módulo online, no próprio site. Outra coisa sobre o ESUS. Tem como só o NASF implantar o ESUS? Tem. De forma passiva, vocês já implantaram o ESUS em alguma medida. Pelo menos os municípios que implantaram, que alimentaram na Semana de Saúde da Escola, já implantou. O programa o PSE, na verdade, entendeu? Nesse segundo momento, nesse segundo ciclo, ele só é produzido através do ESUS. Ou seja, da mesma forma que você produziu a Semana de Saúde na escola, você vai produzir o NASF. Certo? E assim, tá certo? Você pode implantar em serviços diferentes. Certo? O ESUS ele só dialoga com o Programa de Saúde na escola, Estratégia de Saúde da Família e NASF. Tá certo? Mas esses três, não necessariamente você precisa fazer isso de uma vez só, tá certo? E pode sim, como a colega perguntou, implantar só no NASF. Tá certo? Lembrando que o NASF, se não for aplicado, só lembrar isso para deixar claro, gente, e a gestão deixar como está, que é pelo CSUS, a avaliação vai ser metade daqueles 10%, tá certo? Bem, a questão das fases de desenvolvimento. Isso foi uma fala minha, no momento, acho que no final do ano passado, né? O fato de metodologicamente o Ministério ter dividido o PEMAC em fases, dá a falsa impressão, certo, que existem obstáculos a serem pulados, certo? Não é assim. A gente não passou pela recontratualização e vamos esperar o desenvolvimento. Passou pelo desenvolvimento, vamos esperar a avaliação externa. O processo é cíclico. A fase de desenvolvimento, ela começou, não é que ela começou há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando o processo começou. Ela não deixa de existir a fase de desenvolvimento. O instrumento de autoavaliação é um instrumento que, pela portaria e pela proposta do PEMAC,
ele precisa ser revisitado periodicamente para as reuniões de equipe. Entendeu? Se o programa tivesse, de fato, certo, em andamento, como de alguma forma está escrito no papel, a autoavaliação não precisa ser implantada. Ela já estaria presente no processo de trabalho e implantada nas equipes novas. Claro, percentual importante, 70 a 90, entendeu? Que precisam, pela primeira vez, se dar conta. Mas eu sei qual é a realidade, eu sei que é difícil isso, gente. A prática e a mudança de processo de trabalho na perspectiva de planejamento é um desafio enorme do Sistema Único de Saúde, não só da atenção básica, mas de todos os serviços de saúde, tá certo? E sei que a gente precisa começar a entender melhor que o processo é permanente, entendeu? Que a avaliação externa talvez seja o único momento pontual, porque ela entra no processo através das universidades e sai. Mas o restante, ela acontece permanentemente, tá certo? Aí quando você diz assim, a portaria do PEMAC, ela foi instituída em julho de 2011, certo? Acabamos de fazer 3 anos de portaria de PEMAC, tá certo? Teve quase 1 ano no processo de implantação, de consolidação do processo, tá certo? A última, vamos dizer assim, a colega trouxe, se eu não me engano, foi a homologação das certificações como parâmetro. Só que até a homologação foram, se eu não me engano, 5 meses, de 5 a 6 meses de processo de avaliação externa por causa da diversidade do território brasileiro. Foram quase 6 meses. Na verdade, aquela equipe que foi avaliada de início, entendeu? No início do processo, ou aquela que foi no final, teve só a visita em momentos diferentes. Mas o processo, entendeu? É o mesmo. Entendeu? Então é aquilo, a questão dos 18 meses, a gente está dentro dele. Inclusive, se a gente deixasse para ano que vem, como foi uma proposta do Ministério, uma das coisas que a gente avaliou nessa decisão foi que a gente não ia cumprir os 18 meses. Estamos até exatamente no 17º mês, depois da primeira visita de avaliação externa, da primeira visita de avaliação externa no primeiro ciclo. Certo? Eu posso trazer esse calendário para vocês, está no meu computador. Equipe insatisfatória, o que fazer? Não, essa equipe, na Bahia em especial, foram 7 equipes. O Ministério da Saúde olha com eles com muita preocupação. Eu acho que a gente tem na Bahia em especial, tá certo? E no Ministério da Saúde, uma estrutura de apoio profissional muito sólida, certo? Em crescimento, em qualificação, mas sólida. É uma política do Ministério da Saúde, em especial do Departamento de Atenção Básica, é uma política do Governo do Estado, em especial da Diretoria de Atenção Básica. Então é óbvio que um dado como esse, onde a gente encontra determinadas equipes em estado de vulnerabilidade, passa a ser prioritário o acompanhamento, o apoio e isso. É óbvio que isso está dentro das nossas ações, em especial do apoio institucional, como também do Estado, na perspectiva de dar apoio a essas equipes que serão classificadas ou que já foram classificadas como insatisfatórias. Tem a banda larga. Sim. A questão da banda larga. Porque houve só uma confusão na hora do slide, né? A banda larga é um projeto nacional de banda larga, é um projeto que é dado pelo Brasil e que não está associado à saúde. Com o PEMAC, houve um acordo do Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Telecomunicação, de que as equipes que aderissem ao PEMAC, isso foi uma negociação para induzir a adesão, entendeu? No primeiro ciclo ainda, tá certo? Estariam sendo priorizadas no Projeto Nacional de Banda Larga. O que é o Projeto Nacional de Banda Larga? É cabear o Brasil inteiro, certo? Com fibra ótica e dar condição, certo? Nas casas e nos serviços públicos de forma gratuita, internet de banda larga de qualidade, tá certo? Então, ou seja, as equipes que aderiram ao PEMAC, elas são prioritárias no mapeamento, certo? De colocar os cabos. Em que pé está isso? Inclusive o próprio Estado, Suzana, entrou em contato com a gente para saber, por causa da questão da rede PEBA e de um projeto que existe entre Juazeiro e Petrolina, que requer conectividade, ela perguntou qual seria a previsão, certo, daquela região no Plano Nacional de Banda Larga, em que está. Eu entrei em contato com o Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações estão
com previsão de início de cabeamento em novembro só, ou seja, não começou ainda, por dificuldade de licitação, ou seja, já existe empresa licitada, né, pelo menos foi semana passada que eu consultei isso, só que ainda existem recursos a serem julgados, dependendo dos recursos, talvez isso ainda, porque aquilo são licitações milionárias, imagina, cabear todo o Estado brasileiro, é complicado. Então, isso ainda está emperrado no processo licitatório do Ministério da Saúde. Certo? Acredito que venci todas as perguntas, mas se faltar alguma, tá? Tem mais médico? Claro. Bem, gente, o mais médico que fazer questão de responder, eu acho que assim, a qualidade da formação do profissional médico brasileiro, eu quero deixar muito claro isso, certo? É mundialmente conhecido com uma boa qualidade de formação. Ninguém, e de forma alguma o Ministério seria a última instituição, certo? De desqualificar tanto o profissional como a sua formação. Certo? Muito se faz na mídia é jogar o Ministério da Saúde contra as instituições colegiadas de medicina por causa do mais médico. Certo? O Ministério da Saúde, em vários momentos, isso não é de hoje, constrói diálogos sobre essa pauta da escassez de profissional médico no território brasileiro há anos. Isso não foi da noite para o dia. Isso não tem cunho eleitoreiro como a maior parte da mídia tem, porque isso foi um acúmulo, certo, grande. Agora, uma decisão como essa, certo, que já era para ter sido e já tinha motivo suficiente, tá certo, estatístico e dados suficientes para mais de 2 presidentes atrás, tá certo, tomar essa decisão, nunca foi tomada. Enfrentar a corporação, certo, médica é um desafio premente que alguém tinha que ter, e esse governo teve a responsabilidade. Agora, a mídia, certo, às vezes motivado por 1000 coisas, elas tendem ao sensacionalismo. O que ela traz, tá certo, de avaliação, como eu já escutei que crítica da mídia desqualificando um profissional, um nome CPF de Cuba, outro, ou seja, são dados de fonte duvidosa, certo? Onde não dialoga com o processo de implantação, que foi muito qualificado desde a formação do processo, construção do processo, negociação com as entidades envolvidas e países parceiros, tá certo? Para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Problemas? Um movimento desse tamanho, certo, seria irresponsável dizer que não tem problemas. Acontecem inconsistências, tá certo? Que vão ser corrigidas ao longo do processo. Tá certo? Mas acreditar em tudo aquilo que a mídia traz, certo? Tome cuidado, porque a gente tem como mostrar que as coisas não são tão desorganizadas e sem critério como a mídia costuma passar. Tá certo? Temos um histórico, não queria me ater muito nessa questão, até fico meio emocionado e passaria o tempo todo, mas a gente inclusive saiu de uma agenda agora pela manhã sobre mais médio, certo? Sobre a entrada dos cubanos agora pela manhã, então até sem almoço eu e o Cristiano, por causa disso, certo? Mas é assim, gente, é um programa estruturado, certo? Que tem critérios, construiu esses critérios de forma tripartite, tá certo? E que está aí para enfrentar um problema histórico que quem sofre mesmo é a população, certo? Não são os gestores, e sim a população em si que está desassistindo. Bom, tem 3 pessoas aqui na sala que querem falar, eu só não consegui anotar o nome. Inês, tem Inês, tem Morgana e Rose. Então, acho que nessa ordem. Inês, Morgana e Rose. Eu sou Inês, eu trabalho no Humaniza SUS, em Camaçari. Inicialmente Cristiano, não é isso? Você colocou a importância e a necessidade da gente perceber os nós críticos, elencar os principais problemas, né? E fazer uma análise da conjuntura que a gente está vivenciando. E você falou também sobre o controle social. Bom, no momento que a gente coloca a importância da comunidade, e a gente envolve a comunidade, é importante que a gente perceba que não é só eles opinarem para alguma coisa e nada ter feito. Porque senão isso cai no descrédito,
certo? Você teve duas falas que eu me preocupei, ou eu entendi errado, certo? A gente vai esclarecer, né? Você colocou, para a gente ter cuidado, porque um problema é que o município não dará conta. Você falou essa fala. Então, assim, o problema, eu não me preocupo muito se o município não dará conta. Eu acho que ele tem que buscar dar conta. Né? Porque se a gente for para um diálogo com a comunidade, por exemplo, e com os profissionais pensando, será que vai dar conta? Será que não vai dar conta? Em calmaria, nenhum gestor e ninguém vai fazer nada. É como você colocou a última fala sua aí, né? Na questão da vulnerabilidade, se algum município não está bem e tal. Então, eu acho que funciona, infelizmente, assim. Se não gritar, nada é feito. Infelizmente. Não deveria ser assim, mas o país que a gente está é assim. E uma outra coisa, como não gerar desgaste com a gestão? Eu acho que é um milagre não gerar desgaste com a gestão. Porque nem todos os gestores são envolvidos no processo. Infelizmente, eu penso assim, que bom seria que todos os gestores estivessem envolvidos com o processo. Se todos estivessem envolvidos, a gente não veria tanto processo administrativo, né? Então, eu acho que a gente tem, eu sou sonhadora, mas nem tanto, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar realmente os caminhos e os municípios, eles têm que realmente se envolver na questão, buscar a melhoria. Você colocou uma coisa importante, quem sofre nisso tudo é a população. E se, minutos antes, eu estava orientando uma pessoa e eu falei, ó, você chega educada, converse, mas se realmente a sua educação não resolver, grite. Porque quando você chega em qualquer serviço, você vai, muitas vezes a sua educação, infelizmente, agora quando você bota a boca no trombone, infelizmente, é até chato você colocar isso, mas é a realidade. Vamos resolver, porque tá sendo filmado, ó, ali, cuidar daquela ali, mas ela né? Infelizmente, a realidade do nosso país é essa. Então, assim, me preocupou, então eu entendi errado. Como não gerar desgaste com a gestão? Eu acho que o desgaste é positivo. Porque se você está vendo alguma dificuldade na atenção básica ou qualquer outro setor, vamos dialogar, que a palavra é essa, né? Dialogar para buscar a solução. O que a gente não pode é se acomodar com a situação, e tem situações realmente que são deprimentes para a população. Ótimo. E para os profissionais também que são comprometidos, que muitas vezes, vou fazer a ressalva aqui, se esteve totalmente impotentes. Tem Morgana, agora tem como focar, né? Se Morgana e depois Rose. Depois a gente responde. Então, no caso dos municípios que optarem, né, na avaliação dos indicadores pelo ESUS, porque assim, a gente tem visto que um dos obstáculos que os gestores têm trazido em relação à questão do ESUS é que eles estão recebendo informação do Ministério pelo aquele número 136, é que nesse momento de transição, eles teriam que informar o ESUS e informar o CIAB. A gente sabe que a proposta é que seja substitutivo, não é isso, o ESUS-AB, mas que por estar na fase de transição, eles teriam que informar os dois. Então isso vai gerar um trabalho, né, dobrado. Então eu queria só saber se você tem essa informação, se realmente é isso mesmo. Em relação ao diálogo desse ESUS com os outros sistemas, você já está vendo aquelas informações que são dadas no ESUS, que são também importantes para os outros sistemas, como o CIA e outros lá, se já está tendo esse diálogo entre os sistemas. E no caso dos municípios que estão utilizando só as fichas de atendimento individual e coletivo, baixaram a versão CDS e só estão utilizando por conta do PSE essas duas fichas. Para título na certificação de nota, vai contar uma pontuação parcial, eles só estão utilizando essas duas fichas, não estão ainda utilizando a ficha de cadastro individual, nem a de cadastro domiciliar. Se conta uma pontuação parcial. A outra questão foi em relação aos padrões obrigatórios, que você colocou como condicionantes para permanência no programa. E aí eu queria saber, no caso desses municípios que não estiverem cumprindo esses padrões obrigatórios, também tem devolução do recurso ou ele só é excluído do programa? Aí a questão das equipes de saúde bucal, que você colocou como padrão obrigatório, a questão da cadeira odontológica. Se ele estiver naquele período, ele acabou de implantar a equipe de saúde bucal, ele tem 6 meses para poder colocar, e vai ser considerado isso também, então deixaria de ser um padrão obrigatório. E em relação a essa lista dos padrões que você falou que ia dar, se está nessa apresentação ou se vai ter um outro documento? Porque o AMAC, ele não sinaliza assim, é um padrão estratégico, né? Bom, Rose.
questões que a colega Rosa falou a respeito da certificação, ela já me perguntou, então eu vou deixar essa parte para lá. Eu estava fazendo uma máquina do céu na semana passada, e uma das coisas que a gente questionou bastante foi com relação à participação social, né, no processo de trabalho da equipe. Porque eu entendo que nas unidades, né, saúde da família, essa participação social, ela é até uma coisa até que você consegue estar comentando, estar desenvolvendo com uma certa facilidade. Entre aspas, né? Mas para o CEL, que existe assim um perfil de usuários que é pontual e até flutuante, a não ser os pacientes especiais, a gente tem uma dificuldade, né? Porque o público não é usual, não é sempre que ele está ali, né? Realmente uma coisa bem flutuante. E a realidade local, a gente tem um problema que existe uma dificuldade que é palpável, que é geográfica, né? Território geográfico e também território processo, porque a gente tem uma sociedade, uma dificuldade socioeconômica, né? E também um perfil cultural que dificulta bastante essa participação social naquela realidade local específica. Então, esse componente que está no MAC, eu tenho a impressão de que ele não vai ser preenchido assim com muita dignidade se ele for mantido para o céu, porque a gente tem toda essa questão, toda essa conjuntura que vai fazer com que aquele componente ele não vai trazer uma avaliação assim, real, né, verdadeira, muito fidedigna. Eu queria que você explicasse um pouco mais a respeito disso. Acho que podia a gente começar a responder, daí, porque depois a gente vai ter que passar para mais. Tem 5 inscrições ainda. Santo Antônio de Jesus, Eunápolis, Teixeira, Seabra e Irecê. Santo Antônio cancelou, então a gente tem Eunápolis, Teixeira, Seabra e Irecê. A gente vai ser rapidinho aqui, que aí dá tempo. A questão que a colega trouxe aqui da substituição, né, do ESUS para o CIAB e se o programa está preparado para gerar, por exemplo. Há uma lógica. Qual é a lógica do ESUS, né? Eu vou só tentar trazer algumas frases do que eu aprendi com esse sistema. A lógica de alimentação ele muda. A lógica de processo de estar sendo que a informação está em cima de atos e produção do trabalho, o ESUS ele traz uma perspectiva de processo. Isso e foca o usuário como centro da produção de processo, certo? E não mais, a questão, os BPAs, eles vão existir, você vai poder tirar o BPA de um determinado procedimento, você vai para o BPA aqui da enfermagem, você tem como tirar, o sistema roda essa informação lá, depois da forma que ele é colocado ali dentro. Aí vem uma fala, vou fazer uma fala que é uma fala polêmica, a substituição total do CSUS, do CIS pré-natal, do CIS pré-natal web, certo? E de vários outros sistemas, para a atenção básica. Você não pode, por exemplo, na clínica, certo, de referência para a saúde da mulher que faz o citopatológico, que lê a lâmina, que ele tem que ter o CIS pré-natal web. E é lá onde ele vai. Mas para a equipe, desaparece. Há uma substituição total. Essa substituição total ela só acontece com o PEC, tá? De todos os sistemas. Mas BPA, CISUS, eles aparecem automáticos mesmo com CDS. Tá certo? Ou seja, a versão que está hoje online, certo? Ela já substitui BPA e CIA, tá certo? E CIA, exatamente. Ok? PSE, a questão do PSE na semana, o fato do município optar e já está usando, certo? Como não tem avaliação, o PEMAC não avalia, certo, o programa de saúde na escola, então esse módulozinho que ele baixou, que ele está transmitindo, inclusive alimentando, ele não vai interferir na certificação, porque o Ministério colocou que pesa para a certificação se for na estratégia de saúde da família ou no NASF. Então, hoje, que ele baixou o CDS está informando, isso não vai interferir na avaliação da equipe de saúde da família, do NASF ou do CEL dele. Tá certo?
a questão do obrigatório da devolução do recurso. Carlos, rapidinho. Em relação ao CIAB e o ESUS, quem está usando a versão do ESUS, ele precisa estar informando, porque foi isso que eles falaram, que era transitório e que precisaria... Está aqui em cima, eu acabei pulando. Não há a obrigatoriedade de você manter os dois sistemas. Se você quiser desligar o botão, certo, e ligar o outro, houve essa informação no 136, certo? Essa informação já caiu, tá certo? O que nós recomendamos, tá certo, é que você faça uma alimentação por um determinado momento, período de tempo. Por quê? Porque existe uma análise, isso histórica, de que quando você muda o instrumento de informação, você perde informação. Porque as pessoas estão acostumadas a informar um determinado processo de trabalho de um jeito, quando muda, você perde. Então, o que algumas pessoas, inclusive o 136 recomenda, é que você alimente os dois durante um período de tempo para fazer uma análise dos relatórios. Por exemplo, será que eu estou dando conta, pelo menos, da quantidade de gestantes acompanhadas, depois de um determinado ponto? Um sistema você está acostumado, outro sistema você é novo. Mas isso é uma orientação para a transição ser bacana, é um processo, entendeu? É uma orientação que alguns colegas nossos dão para você fazer a transição. Mas se você quiser desligar o botão hoje do CIAB e ligar o do ESUS, não vai ter problema. E não há necessidade de você alimentar os dois, entendeu? Obrigatoriedade nenhuma. Tá? Os obrigatórios é a devolução dos recursos, tá certo? Não tenho essa informação, tá certo? Não sei se, por exemplo, vai ser certificado, talvez em dezembro, uma equipe que já vai estar recebendo, referente a julho, o recurso dos 20% da adesão, se ele vai ter que devolver o recurso se ele não tiver algum padrão obrigatório. Tá certo? Acredito eu que não. Tá certo? Ele vai possivelmente ficar impedido num período de 1 ano, certo? De aderir ao programa. Isso já está dado, mas não decidido. Tá certo? Mas com relação à devolução do recurso, eu me comprometo, assim que eu tiver essa informação, eu passar para o Estado e eu, então, nos momentos que a gente vai estar junto. Tá certo? Saúde bucal, exatamente por causa disso, da questão da cadeira, né? Os padrões, participação social no CEL, certo? O instrumento de autoavaliação e o que, na verdade, dialoga com o instrumento de avaliação externa do CEL, tá certo? Ele é um instrumento muito novo, em cima de uma equipe e de um processo de trabalho muito diferente da própria estratégia de saúde da família. Até porque o Centro de Especialidade Odontológica recebe recurso através do MAC. Para muitos gestores, para muitos, até para até para o próprio Ministério da Saúde, o Centro de Especialidade Odontológica, ele é média e alta complexidade. Tá certo? A média e alta complexidade, da sua natureza, que eu acho que de forma errada, ela acaba se isolando da população e vira um instrumento de uso de algum serviço. Tá certo? Técnico, duro, tá certo? Só que aí eu venho uma contrapartida. Então, por isso, o instrumento, de alguma forma, acaba refletindo isso. Até porque se você começar a fazer uma leitura crítica dos padrões que estão lá, são padrões duros, são padrões que dialogam com a produção cartesiana, enfim. Certo? Mas o que acontece? Quando a gente coloca a participação social, eu sou dentista, coordenei 4 anos no CEL. Certo? A questão da participação social, ela acontece dentro do processo de trabalho do CEL, na hora de se pactuar cotas de próteses, na hora de se definir, por exemplo, a gente fazia reuniões com a comunidade e a estratégia da saúde do território adscrito àquele CEL, que eles querem atender 8 equipes de saúde da família. Então vamos unir as equipes e a população para definir cota, porque as cotas eram pequenas, de endodontia, de cirurgia, e tinha determinados lugares que tinham mais necessidades para outros em determinadas patologias. Um pessoal que tinha mais lesão do que prótese. É mais velha aquela população, então a cota. Então o que a gente envolveu no meu processo de trabalho foi quando a gente começou a discutir as cotas e o nosso processo de trabalho para que a população interferisse nisso. Mas é difícil, é novo, tá certo? Essa discussão do CEL a gente ainda vai ter que aprofundar muito ela, tá certo? Não só na qualificação do instrumento, certo? De ver exatamente em que medida o usuário interfere no processo de trabalho, em que medida o usuário se insere nesse processo de trabalho que é quase de média complexidade, tá certo? Não sei se eu respondi, mas era a minha contribuição com relação a isso. A da saúde bucal, que era um período de 6 meses para a equipe que acabou de implantar a equipe de saúde bucal, se ela tiver avaliação de Pronto.
vou aproveitar essa saúde bucal e considerar a questão do pessoal do Requalifica. Por exemplo, tem muito dinheiro que está sendo, inclusive nessa semana que entra agora, certo? Eu queria anunciar que ele mandou uma mensagem aqui, que o recurso do Requalifica 2013, tá certo? Junto com as plantas de todas as UBSs, modalidade 1, 2 e 3, certo? Plantas essas, arquitetônica, estrutural, elétrica, hidráulica e memorial descritivo, ainda fica hoje à noite no site, disponível para todos os municípios. Ou seja, um dos ganhos na perspectiva de auxiliar na execução de obra, que é um gargalo nosso, entendeu? Muito grande, você ofertar as plantas de todas as modalidades para os gestores, e o recurso também vem associado a isso. Então, os 6 meses vai ser respeitado. Se ele tiver nesse período, isso não vai ser considerado como quebra do padrão obrigatório. Da mesma forma que, por exemplo, a unidade está fora da sua unidade porque ela está reformando, entendeu? Não construindo, quero deixar claro isso. Porque aquilo, se você tem uma equipe sólida da família, porque assim, muitos gestores entendem que o fato de ele ter sido contemplado com a construção, ele se protege da mesma lógica da reforma. Não é. Porque ele estava ali. E se não fosse contemplado, ele continuaria ali. Então, ali é que é onde acontece o cuidado daquele território. Então, ele vai ser avaliado naquela unidade. Mas aquele que saiu para um espaço temporário por causa da reforma, não vai ser considerado, certo, as questões de infraestrutura. Não de equipamento, gente. O equipamento tem que ir para outro lugar. O estetoscópio, a balança antropométrica, isso tem que ir para outro lugar. A cadeira odontológica tem que ir para outro lugar. Entendeu? Mas a infraestrutura, certo? E com isso a sinalização, entendeu? Não vai ser cobrada. Tá certo? Deixa eu só responder a questão que foi levantada, do entendimento sobre a fala no que se refere à questão do planejamento. Acho que tem algumas coisas que eu concordo no sentido de que é necessário ter um tensionamento, é necessário poder, muitas vezes, estar numa postura proativa, mas no que eu coloquei no que se refere ao planejamento é a análise de conjuntura. E a análise de conjuntura, ela possibilita com que a gente possa estar comprando umas brigas, e brigas boas, né, necessárias, e poder fazer um tipo de cobrança qualificada. É nesse sentido de poder fazer análise de conjuntura e poder planejar e poder cobrar algumas coisas que o gestor ele necessita realmente responder. Com a condição de desgaste, eu não sei se desgaste sempre é bom, né? Porque quando a gente faz análise de forma correta, eu acho que se desgastar é bom. Agora, quando a gente não faz uma análise de forma correta, a gente acaba se desgastando sem ter profundidade dos debates, né? Isso eu falo porque as mesas de negociação de salário, de plano de carreira e salários, elas são o maior exemplo disso. Uma grande parte dos trabalhadores vão para uma mesa de negociação e não se aprofundam para ver como que é os aspectos financeiros do município, como que isso acaba sendo visto como um direito a longo prazo, a médio prazo, vão diretamente para ganho salarial. E aí, ganho salarial, o gestor pode dizer, não tem como pagar. Pronto, terminou a negociação. E aí é um desgaste que não é bom. Ele poderia trazer os caminhos, os cálculos, poder dizer, sim, a sua arrecadação hoje é tanto, mas existe um produto interno bruto no Brasil que teve um ganho, né, nesse trimestre que tem que ser valorizado, que a perspectiva do Brasil e do município é ter tantos % de ampliação de arrecadação. É isso. Acho que a gente está sendo muito superficial em alguns debates entre trabalhadores, comunidades, gestores. Eu vou levar direto lá para Eunápolis, né, que eu acho que o pessoal ainda tem alguns questionamentos. Eunápolis, Teixeira, Ceabra e Irecê. Né, e aí a gente já vai fechando, né, com base naquilo que a gente vai conseguindo responder. Né. Então, Eunápolis, se o povo estiver por lá. Boa tarde. Meu nome é Gregório, sou enfermeiro, sou do município de Eunápolis, sou apoiador do Departamento de Nutrição Básica.
Nós temos 4 perguntas aqui bem objetivas e claras. A primeira pergunta é: as equipes fez uma avaliação do documento da máquina, né? E a gente apresentou uma incompatibilidade do questionário de subdimensão na folha de respostas, não estão batendo os subitens. A segunda pergunta é: o NAPS recebeu recurso até o mês de junho, não recebeu mais. Eu queria saber por quê. E a terceira pergunta é: as equipes do NAPS, CEL e as novas equipes que fizeram a contratualização ainda não receberam o recurso de 20%. Tem algum período que vai estar recebendo esse recurso, né? A primeira parcela de 20%. A quarta pergunta é se existe a possibilidade da adesão das unidades básicas de saúde que possuem equipe do PACS, né? Que é o Programa de Unidade de Saúde que não possui equipe de saúde da família. Se tem uma possibilidade de aderir essas equipes ao PEMAP, já que o município já possui essas equipes. Teixeira. Boa noite, eu sou a Emanuele, estou como apoiadora institucional da atenção básica e a gente ficou assim um pouco preocupado, né, com algumas informações que vocês passaram. A gente fez uma discussão aqui e eu comprei algumas coisas que vocês podem nos ajudar, dando esclarecimentos ou algumas coisas que a primeira coisa é em relação à dificuldade que a gente está tendo de acessar o sistema de informação, que até semana passada não estava disponível. Então a gente fica preocupado, por exemplo, a gente não lançou ainda nenhum resultado da AMAC por conta dessa informação, né, no site. Outra coisa em relação assim, a gente sabe que esse ano foi um ano novo, teve muitas mudanças de gestão, também houveram mudanças em relação à equipe, né, que a gente sabe que a gente tem esse problema de rotatividade de profissional. Então, isso também interfere no processo de adaptação da equipe, no seu processo de trabalho. E a gente também está trabalhando agora o acolhimento, né? Então, esse acolhimento, algumas equipes implantaram, outras não. A gente sabe que isso vai ser pontuado na avaliação externa. E como é uma coisa nova, a gente também está em processo de andamento, né? Outra coisa é em relação a que a gente achou duvidoso a questão da informação do ciclo de duração do PEMAC, que no nosso entendimento seriam ciclos diferentes, e vocês entenderam como um processo contínuo, né? Então, na verdade, agora a gente estaria começando a se preparar definitivamente para essa avaliação, e essa avaliação nos pega de surpresa num prazo curto, que é de 30 a 40 dias, né? A gente funciona muita coisa, não teve muita coisa, mas muita coisa se perdeu por conta de inúmeras questões. Outra coisa é que, se vocês sabiam, né, mais ou menos, que essa avaliação seria agora, por que essa avaliação não foi divulgada com antecedência? Né? Que a gente achou assim, que a gente foi pego um pouco de surpresa. A gente também tem programas novos para trabalhar, como, por exemplo, a questão da implantação do SUS, a questão do programa do tabagismo, né? E a gente achou que seria um pouco o que preconiza o programa. Inclusive, eu estou até reproduzindo fala, né, dos meus colegas aqui, porque sobre o objetivo do programa é ter melhoria no processo de qualidade. A gente não tem um processo de qualidade do dia para a noite. É certo que é um ciclo que foi contínuo, tudo bem, de 2011 para cá. Mas levando em consideração todas essas mudanças que sempre acontecem, né, tratando-se de saúde pública, a gente sabe que muita coisa ficou pendente. Outra preocupação que eu tenho como apoiadora institucional é que, para a gente ter um vínculo com a equipe, o apoiador institucional tem que ter tempo para trabalhar com a equipe. E os apoiadores do primeiro ciclo não são os apoiadores do segundo, né? Houve mudanças e a gente tem que ter esse vínculo com a equipe, porque o apoio institucional vai ser também cobrado na avaliação externa. Então, a equipe tem que se sentir, o apoiador tem que se sentir incluído dentro da equipe e vice-versa. Então, isso me preocupa também, esse pouco tempo que a gente tem para trabalhar, né? E, finalmente, isso tudo repercute na seguinte coisa. A preocupação de algumas equipes não atingirem as mesmas notas do primeiro ciclo, que, na verdade, o nosso objetivo é o quê? A equipe que teve uma nota boa ser melhor, e não o contrário,
né? Então a preocupação é essa, das equipes não renderem tanto por conta desse processo rápido, né? E a preocupação também em relação a esses 496 padrões de qualidade que vão ser avaliados, é lógico, em bloco, mas num curto período. Enfim, só isso. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Cristiano, e só para poder completar a fala de Manu aqui, que nós entramos em um debate bem acirrado aqui, um debate até positivo, e que acabou levando a gente também na questão de que se o município ele adere ao ESUS, né, e aí ele tem aí esse pouco tempo para ele poder estar fazendo uma mudança geral aí na informatização, né, de que forma que fica isso aí em questão de financiamento dentro do pago variável? Se vem com pago variável, ou que forma que fica esse financiamento do município nessa implantação? Vou passar para Seabra. Vamos ver se eles estão ainda aí. Boa tarde, meu nome é Joyce, eu sou enfermeira coordenadora da atenção básica do município de Novo Horizonte. E assim, eu gostaria de tirar uma dúvida, porque na gestão do ano passado foi feita a adesão do PEMAC, mas a gestão não solicitou a avaliação externa. E aí, conforme foi visto na portaria de número 1654, de 19 de abril de 2011, o município ficaria inapto a aderir ao PEMAC por mais 2 anos. E aí, nesse ano, como foi uma gestão nova, assim que abriu o sistema para a adesão, a gente fez a adesão das equipes e ainda recebemos o recurso até junho, até o mês